Tudo na mesma na 14ª rodada. Palmeiras empata com o Santos e também os times que perseguem o nosso Verdão tropeçam na rodada. Palmeiras mais líder do que nunca com 33 pontos. Mesa redonda falando tudo sobre o nosso Palmeiras. Mas Ciri, se tivéssemos que ter um vencedor ontem, de forma obrigatória, seria errado dizer que esse vencedor teria que ser o Santos? Acho que não teria que ser o Santos. Acho que o empate foi um bom resultado. Né? O Palmeiras teve, durante os 90 minutos, ele jogou bem e mal. Né? Primeiro, a iniciativa do Abel de colocar os 3 volantes para poder puxar alguém do meio campo do Santos, porque o Cuca faz a marcação individual, né? Para que o Flaco pudesse ter a bola ou o Arias receber a bola mais perto, deu errado quando o Palmeiras começou a errar as saídas de bola. Numa delas, acabou saindo o gol, o Santos fez 1-0. O Palmeiras melhorou quando o Marlon Freitas adiantou um pouco, né, no primeiro tempo ainda, e depois teve 15 minutos pandêmicos, e aí sim o Santos poderia ter feito o segundo gol e talvez até tivesse matado o jogo. Depois foi no estilo Abel Ferreira, né, naquele sufoco, naquela pressão, fez o gol de empate, poderia ter feito o segundo, mas de fato a bola bateu na mão do John Arias. Os últimos 4 jogos do Palmeiras foram muito ruins, isso é um fato. Alex, esse Palmeiras continua devendo ao seu torcedor, mesmo na liderança, e a combinação de resultados da rodada acabou favorecendo o Palmeiras. A distância para os rivais permanece a mesma, Alex. Você vê só, né? O Flamengo, que hoje poderia ficar a 1 ponto do Palmeiras em pontos perdidos, né? Porque ele ficaria a 4 pontos se tivesse ganho do Vasco, mas tem o jogo do Mirassol no Maracanã que foi adiado. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo do Mirassol, ele soma mais 3 pontos. Ganhando hoje do Vasco, ele ficaria a 1 do Palmeiras. Então, já teria aquela sombra, né? Aquele carro no retrovisor ali, pegando o vácuo para um time que estava 8, 9 pontos atrás do Flamengo há pouco tempo. Por quê? Porque o Palmeiras não está conseguindo, com o seu rendimento, sustentar essa liderança e convencendo todo mundo de que essa liderança é uma liderança real. Passa a sensação que é uma liderança provisória, que é algo que está segurando o lugar ali para alguém que vem mais forte. Porque o Flamengo, assim, vem mostrando mais futebol, embora ele ceda também espaço para adversários, tomando gol de empate, como tomou hoje os 2 do Vasco, contra o Estudiantes também, mas você vê o elenco do Flamengo e a qualidade de jogo do Flamengo, você vê mais chance, mais esperança, no caso do torcedor do Flamengo, de ver o time dele ganhar, do que o Palmeiras ganhar pelo que ele faz dentro de campo. Ou cria oportunidades, como o Massini falou, no sufoco, no abafa, ou fica aquele jogo modorrento, aquela coisa sem iniciativa, aquela coisa meio mole, meio Felipe Anderson de ser, assim, sabe? Aquela coisa meio morta, meio Maurício, assim, aquela coisa meio insossa. É o que o Palmeiras está hoje. Insossa, com Sousa. Com o Sousa, inclusive. E o Sousa tendo que entrar no segundo tempo, porque de titular acaba o fôlego no meio. Então, o Sousa é útil quando entra no segundo tempo. É um jogador útil para o elenco, mas não para ser titular. Eu estaria preocupado com o tal Alex se eu olhasse o trabalho do Abel e do que está sendo feito e entendesse e olhasse, Nazi, que é só isso aí. É só isso aí que esse time sabe fazer e chegou a ser líder por acaso. A gente já viu o time que, né, você vê o Massa em cima da árvore e fala, como que ele subiu? Alguém colocou ele lá. Mas a gente viu esse time jogar bem este ano ainda. Por isso que eu falei no começo aqui, a gente só pode exigir mais de que a gente sabe que pode entregar mais. Então, cara, o Palmeiras não está entregando. Então, todo mundo reclama, jogo quarta, domingo. O treinador procura colocar os mesmos jogadores para dar uma sustentação dentro do grupo, dentro do elenco. Se o time estivesse jogando bem, perdendo, por que está jogando bem e está perdendo? O time está jogando mal, mas está ganhando. Mas já estão 2 empates seguidos já. Qual o problema? O número de pontos que hoje tem o Palmeiras. São 3 derrotas no ano, cara. Não é pouco, não é por acaso, não é sorte. Aí você escuta o Flaco falando. Pragmático, né? Nós preferimos jogar assim, ganhar, do que jogar bonito e perder. Mas não poderia jogar mais, Nazi? Poderia, mas não é o momento. Está só no começo. Está só no início, cara. Que começo? Que começo? Aí agora vai ter uma pausa. Vai ter uma pausa com esse... está muito exigente. Metade do campeonato chegou já. Ô, Nazi, você como São Paulino, obviamente declarado, você mergulha na barca de quem? Mais do Paulo Sérgio, com um discurso
né, que o importante são muito mais os resultados do que desempenho, ou dentro do que disse o Alex e o Massini? Não, o Alex é da turma do amendoim. Eu estou meio com o Paulo. Às vezes. Mas tem que ser, porque é torcedor, entendeu? Eu acho que o Palmeiras é um time muito seguro, muito pragmático. Então, você vai ver a soma dele, olha a distância que ele já está tomando na ponta, com todos os campeonatos assim, entendeu? Tem times que são assim. Eu lembro que eu acho que o próprio São Paulo do Muricy se cobrava muito isso, de uma beleza maior no futebol, mas ganhava tudo, né? Jorge Wagner, gol de cabeça. Jorge Wagner, isso aí. gol de cabeça. Agora, o interessante é a declaração do Cuca, né, sobre a questão do gramado, acho que bota duas questões. Primeiro, que eu acho que agora está resolvida a situação, que eu não posso jogar, né? Jogadores que não gostam de jogar em gramado sintético. A gente vai chegar lá, inclusive, Certo, vamos trazer o assunto pra Cuca para frente. falar sobre isso, porque isso envolve diretamente o Neymar. Exatamente. Essa é uma questão que vale muito a pena. E a declaração do Cuca, que a gente vai rodar daqui a pouquinho, ela é uma declaração que pode mexer com o futebol brasileiro no sentido do gramado do Allianz ser um gramado sintético. Agora, tem uma coisa importante, a ausência do Vitor Roque está fazendo muita falta. Muita, sim, né? muita. Isso... Não tem substituto. Apesar do Flaco ser um grande atacante, um grande que incomoda centroavante, um isso pouco faz diferença. o torcedor do Palmeiras é quando ele entra na esquizofrenia de comparar o Palmeiras com o Flamengo, que é uma coisa natural que as pessoas fazem, né? Porque, afinal de contas, nos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo têm sido protagonistas no futebol brasileiro. Ponto. Gente, vamos lá. A gente fala, nós somos jornalistas aqui, o Naz é um cara responsável também. A gente tem que entender que 1 bilhão e tanto de receita do Palmeiras, ela foi e sempre será, nesse aspecto, algo extraordinário. As receitas recorrentes do Palmeiras não chegam a 1 bilhão. Não há como comparar e não há como competir em termos de grana, de poder de contratação com o Flamengo. Agora, isso não te dá o direito de contratar o GFT e pagar caro. E o Kelvin? Eu acho que é isso que incomoda o torcedor do Palmeiras. Mas esse ano... São jogadores que não rendem, não conseguem render, entendeu? Mas Garrafa? esse ano, diferentemente do que foi na outra temporada, o Palmeiras foi buscar jogadores, acabou aquela história de buscar apostas Então, mas e eles pagar estão indo caro. bem. né? O Vitor Roque está indo bem, o Arias está indo bem, o Marlon está indo muito bem, o Andrés, cara. O problema não são esses caras. Sim. O problema é quando vem o banco, você está no banco, vai para o aquecimento, o Jefté, Jesus, o Alex reza. Sabe por quê, Garrafa? Entendeu? Rapidinho. Porque o Abel sempre responde. Por que o time não consegue? Falta descanso. Falta descanso. isso é bobagem. Aí ele pega o Cerro Porteño, faz a primeira alteração aos 34 do segundo tempo. Então, se falta... Sendo que ele pode trocar meio time, né? Mas aqui, olha para o banco, quem que ele vê no banco para resolver o jogo, para mudar o jogo? Jefté, Kelvin, Felipe Anderson, Luigi, então não tem como. Mas ele é responsável também por esse banco, porque ele que deu a autorização e aprovou a contratação desses bagres. Então, ele também é responsável por isso. Eu quero ouvir o jogador, o Miller está aqui ao meu lado. O Miller está concordando muito com o que disse com o Massini. Como você sabe disso que eu estou vendo? O Miller sinalizar, tá? Enfim, eu quero ouvir o jogador. Eu vou devolver a bola para você. Tudo que foi dito, quadrada. Com tudo que foi dito até agora, e também tem a visão do ex-atleta. O Miller hoje, comentarista já há um bom tempo com a gente aqui, e por outras emissoras também que passou. O Miller está com a gente há muito tempo. E, obviamente, tem a visão do comentarista, mas a visão do ex-atleta na nossa bancada ela é muito importante. O Flaco disse, a gente tem que deixar um pouco o que se fala do lado de fora, né? E focar aqui. O importante é que a gente está entregando, mas na Libertadores não está entregando. O Corinthians é o líder no geral, não se esperava isso. O Palmeiras é o 15º. Miller. Olha, Garrafa, em relação à partida de ontem, né? Veja bem, o Santos teve uma atitude de posicionamento dentro de campo que surpreendeu o Palmeiras. Que o Palmeiras não esperava que o Santos viesse marcando em cima. E o Santos marcou em cima o Palmeiras e dificultou a saída de bola do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ontem perdeu um pouco o meio campo para o Santos, até porque por isso levou o gol, né? Que os volantes, né? O Andréas e o Marlon Freitas, né, Paulo? Os volantes, eles têm que estar abertos sem a bola. Tem que estar abertos com a bola. Sem a bola, eles fecham. Um ajuda o outro. Pode ver o gol do Volese, foi ali, a bola passou
no meio da defesa na frente do Palmeiras, ele ajeita a bola e bate. A gente, Mineiro, inclusive nós vamos entrar detalhe a detalhe do Palmeiras, só que antes, notícia importante sobre Neymar. Tá? Notícia importante sobre Neymar, até antes de falar de gramado sintético, continuar nessa discussão do Palmeiras, sobre o Santos, enfim, o próprio Neymar, seleção brasileira. Hoje, no GE, atenção, peço a sua atenção agora. Hoje, notícia do GE deu conta de que no treinamento para os jogadores que não atuaram ontem, o Robinho, filho, deu uma finta lá para cima do Neymar. O Neymar não gostou. Jogo de treino ali. Ele foi lá, deu um drible no Neymar, a gente não tem essa imagem, ninguém tem essa imagem, a informação do GE. Robinho teria aplicado um drible, o Neymar deu uma dura no jogador e na sequência veio e deu uma rasteira. O clima ficou tenso entre Neymar e Robinho, filho do jogador, ex-jogador Robinho. Tá? Ficou tenso. O Neymar, segundo ainda a informação do GE, teria dado um tapa no próprio Robinho. A notícia foi confirmada pela ESPN. Santos e também os jogadores, o Neymar e o Robinho, através das suas assessorias, não se pronunciaram, mas a informação é de que o Neymar teria ligado para a família do Robinho, se desculpando. Aí foi perguntado sobre o gramado sintético do Allianz, o motivo pelo qual o Neymar não serviu o Santos ontem. Olha a declaração do Cuca sobre o gramado sintético do Allianz, o novo gramado. O gramado sintético, ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão mais macio que qualquer gramado de grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que, se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. Eu respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade no sintético, quem tem algum problema de articulação, como o Neymar tem, daí o sintético faz ruim para ele, por causa do tornozelo, a gente tem que entender. Agora, esse campo do Palmeiras aí tá muito bom para se jogar. Eu entendo que foi mais um recado para o Neymar. Foi mais um recado, é um recado e meio para o Neymar, né? E o Cuca só vai ao encontro do que outros jogadores e treinadores que vieram enfrentar o Palmeiras neste ano no Allianz Parque vem falando que esse gramado novo, sintético do Palmeiras, que é de última geração, que é o nível 7 que se estabelece em termos de hierarquia de gramados sintéticos no mundo, o nível 7 é o maior de todos, é o mais moderno de todos. A tecnologia avançou a tal ponto de que esse gramado, ele passou a alcançar a semelhança do gramado natural, e foi o que o Cuca falou. Então não é possível que o Neymar não tenha tido essa informação antes. Bastava entrar na internet, que você já saberia disso, e o Neymar saberia que não iria pisar num gramado sintético como é hoje da Arena da Baixada, que é nível 4, que é péssimo, parece a praia. E aí, no Allianz Parque, ele poderia jogar como se estivesse jogando no gramado natural, o que aumenta a tese de quem pensa que o Neymar escolhe os jogos mais tranquilos para ele atuar, para ter mais chance de aparecer e ser convocado pelo Ancelotti. Alex, uma dica aí para o pessoal dos responsáveis do Allianz Parque para convidar os jornalistas, os comentaristas para fazer um jogo lá. Boa. Não é? Boa. Faz um jogo lá, convida todo mundo, fazer um jogo e os jornalistas tirar as dúvidas. E vocês que são jogadores de experiência, esses questionamentos vão parar. Sim. Vão parar por parte dos jornalistas. Eu penso que a declaração do Cuca é uma declaração forte, que vale pro todo do futebol brasileiro. É a força que tem o treinador. A fala dele, ela me surpreendeu, a fala do Cuca. Agora, até porque o Alex, quando falou, eu não acreditei. Agora você acredita, Agora eu acredito. Agora, Alex, me responde uma coisa. Me responde uma coisa, Alex. Alguém se machucou no jogo de ontem? Não, mas em Bragança, sim. Em Bragança. O Lucas, mas daqui a pouco gramado, a gente vai falar do natural, Lucas. Gramado natural. Sim. Isso. Enfim, só lembrando que a gente vai voltar para o tema Palmeiras ainda, sobre desempenho, a situação do Palmeiras no campeonato, a briga lá pela contra-tabela com o Flamengo. A gente só está dando essa passada aqui para a gente finalizar com o Neymar. O Neymar, recentemente, ele deu a seguinte declaração, né? De que, numa dessas polêmicas dele aí, eu estou fazendo até mais do que podia para o Santos Futebol Clube. Ele está fazendo até mais. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza?
Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!